Iniciar hoje uma série nova e essa série ela vai continuar com a gente em um bom tempo, tá? Hoje é só o start, então eu queria fazer primeiro uma introdução, na verdade, de toda a série e depois a gente refletir na palavra que nós estamos para ler. Nós vamos falar aqui sobre os valores do reino. E eu queria pensar com você o seguinte: alguns de nós são introvertidos, outros são mais extrovertidos, tem gente que gosta de assumir risco, tem outros que gostam de segurança, assim como tem uns que preferem gato, outros cachorro, né? Por aí vai. Mas cada um de nós é único, mas nós temos uma coisa em comum, que eu tenho certeza que você, como eu, e como 100% de todo mundo, quer ser bem sucedido e consequentemente alcançar a felicidade. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser bem sucedido, pelo menos a grande maioria. Eu creio que ninguém procura ter uma vida estúpida, entediante e sem significado. Muito pelo contrário, a gente quer ter uma vida legal, uma vida que tenha sentido, que tenha propósito. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém fala de forma consciente: eu quero uma vida infeliz, eu vou curtir a deprê forever. Não tem, infelizmente a gente acha que não, mas a gente pode até achar que existe, mas não existe. E aí, a perspectiva dessa série, né, nessa era que nós vivemos do coaching, onde basta você ter o código certo e você pode mudar tudo, eu queria pensar com você algumas coisas que são importantes para a nossa vida. Será que é mesmo só o código certo? Será que é mesmo algo assim que vai mudar a nossa perspectiva? E aí, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que a gente acaba obedecendo um conjunto de narrativas, que é a palavra da moda agora, né? Narrativas, mas que é bem antigo esse conceito, de uma vida bem sucedida e feliz, que é a narrativa dominante. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter status, eu tenho que fazer como todo mundo faz, eu tenho que me preocupar com a minha felicidade, eu tenho que fazer o que eu quero, como eu quero. Só que nós, como cristãos, como diria o ditado, a gente não é todo mundo. Deus fala pra gente: vocês não são todo mundo. A gente tem um conjunto de valores que direcionam a nossa vida e que não conversam com as narrativas predominantes existentes. E ainda bem por isso. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Porque quando a gente pensa em valores, eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que primeiro entender o que são valores. Eu lembro quando a gente vai fazer plano de negócio, essas coisas na faculdade, os valores não mudam, a visão pode mudar, mas a missão e os valores têm que continuar o mesmo. Lembra dessa parte? A pessoa que fez humanas vai lembrar do que eu estou falando. O fato é que o valor é como a gente administra alguma coisa. Quais são os valores que dirigem a sua vida, que dirigem a nossa igreja? E aí aqui, eu vou dar um spoiler, né? A gente sempre comenta, quem chega, esses são os nossos valores, tá? Acolhimento, amizade e simplicidade, né? Todo mundo que chega, eu sempre mostro o projeto, mas é sempre bom lembrar. Ou seja, essas palavrinhas vão ser basicamente o que dirige de alguma forma a nossa forma de ser igreja. Porque nós cremos que a nossa missão é levar a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, para São Carlos e região, tendo por base esses valores, ou seja, esses valores, ou seja, essas palavras ou esse conjunto de coisas é o que dirige a nossa ética, a nossa forma de ser igreja. E cada um de nós, querendo ou não, consciente ou não, tem os seus valores pessoais. Algumas coisas que para vocês são inegociáveis. Uns vão eu não vou aqui entrar, porque se a gente for estudar valor, você vai ver desde a Grécia Antiga. Tem um sociólogo, Milton Viana, que ele diz: o valor é algo significativo e importante para o indivíduo ou o grupo social.
Então, basicamente, a gente pensa em valor e a gente pensa nisso. E hoje mais do que nunca, a gente tem que admitir que quando a gente pensa em felicidade e a gente pensa em vida bem-sucedida, o que nos leva a isso são as narrativas que nós temos e como nós vamos chegar lá, a gente vai chegar lá através desses valores que nós temos. Então, pode ser que, para uma pessoa, o valor da fidelidade ou da ética não são importantes e ela vai querer ser bem-sucedida pegando atalhos. Então ela vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E para outros não. E é isso que a gente vai ver ao longo dessa série. Afinal, quais são os valores do reino? Que reino é esse? Porque a gente poderia ficar aqui fazendo tratados filosóficos, administrativos, sociais, sobre ser bem-sucedido, sobre felicidade, quais são as narrativas que a gente tem. E a gente vai fazer um pouco disso ao longo desse período de tempo. Mas tem um breve conceito teológico que eu queria lembrar, que C.S. Lewis diz: sem Deus é impossível encontrar a felicidade e a verdadeira paz. Então eu posso tentar de várias formas ser feliz, ser bem-sucedido, mas sem Deus isso não vai dar certo. Porque Deus é amor. E ter comunhão com o seu amor é o que molda a nossa vida. Consequentemente é o que vai moldar os nossos valores. Ter ou não ter comunhão e saber quem é esse Deus. Nesse sentido, é a partir dessa perspectiva que a gente vai iniciar então essa série de valores do reino, onde nós vamos meditar sobre algumas passagens do Evangelho de Mateus, mais precisamente do Sermão do Monte, sobre então esses valores do reino. No entanto, eu estou falando que nós vamos falar sobre Mateus e eu pedi para vocês abrirem em Romanos, mas Gisele, como assim? Antes da gente falar então sobre esses valores, porque a gente está aqui, valor, então de valor é isso, valor é super simples, não tem nada que a gente ficar aqui fomentando mais. Mas a gente precisa entender que uma vez como cristãos, tendo aceito Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vamos então deixar o nosso caráter, a nossa vida ser transformado pelas narrativas de Jesus, que vão mostrar pra gente o que é ser bem-sucedido e ser feliz. Não então o que o mundo coloca pra gente, ok? Mas que reino é esse? Afinal, que reino é esse? A gente cantou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentados. Então eu queria começar falando o que não é o reino de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o reino, para depois começar a falar sobre os valores. Porque uma vez que nós somos aceitos então como pela fé por Cristo, nós fazemos parte então do reino, que é o reino de Deus. Mas afinal, que reino é esse? Para a gente entender afinal do que eu estou participando. Então, Romanos 1, eu vou pegar aqui a Bíblia, porque esse eu não coloquei aqui no meu texto. A gente vai ler do 18 ao 32. Então vamos lá, a palavra do Senhor nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à sua disposição mental reprovável, para praticarem tais coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Palavras do Senhor. Pai, nós pedimos, ilumina a explanação da Tua Palavra, guia-nos, para que nós possamos, a Deus, entender qual é a concepção do Teu reino, para que possamos, a Deus, andar conforme os Teus preceitos. Que o nosso coração seja terra fértil nesse momento e a Tua Palavra seja boa semente e que ela cresça e multiplique a 100 por 1. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Romanos, ele descreve como uma vida humana degringola em direção à ruína. Foi escrito 19 séculos antes aí da psicologia moderna, a avaliação de Paulo sobre o ser humano permanecendo sendo a mais brilhante descrição da depravação e da corrupção humana. Isso foi muito antes da gente pensar em qualquer coisa. E eu queria que você pensasse comigo, que talvez você leu esse texto e pensasse que a gente ele parece assim falar sobre as ações humanas de forma geral, mas ele tem um tema central. Esse texto ele fala basicamente sobre idolatria. A idólatra Roma servia muitos deuses, bem como cultivava o hedonismo, o prazer como bem supremo. Paulo faz uma análise das consequências dessa realidade abominável diante de Deus. E aqui, a gente poderia resumir esse texto em 6 passos para a ruína. E aqui eu queria falar com você rapidamente sobre isso e o que o reino dos céus não é. Primeiro, o que ele diz? Voltar as costas para Deus e querer ser Deus. O primeiro passo em direção à ruína é recusar-se a deixar Deus ser Deus. Para ser mais específico, é negar prestar honra e reverência a Deus. Paulo ele escreve, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Segundo passo, tornar a mente cega, negando a realidade. Se há um Deus, como a gente pressupõe, sendo cristão, esse Deus é criador de tudo. Então, ele é o único ser que existe sem uma causa anterior. Ele é perfeito em si mesmo. Ele é eterno, ele é poderoso. E, em resumo, se há um Deus, nós temos de honrá-lo e dar-lhe graças. Por consequente, recusar fazer isso, que é o passo primeiro, é sair da realidade. Se existe um Criador, é contra a verdade do universo eu dizer que ele não existe e também não ser grato. Não, eu torno a minha mente cega para essa realidade. E aí o que acontece? Paulo fala, né? Os pensamentos tornam-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-lhe, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Existe um Deus, eu devo adorá-lo. Uma vez que eu nego isso, eu nego a realidade. Terceiro, então, já que é idolatria,
Vamos pensar assim, a gente parte de um preconceito que existe um Deus. Spinoza, o filósofo, falava que a natureza abomina o vácuo. Não tem como, né? Se a gente rejeitar a Deus e rejeitar que Ele existe e negar essa realidade, alguma coisa vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. Por quê? Porque existe um lugar que é só dele. Como que a gente gostaria de um Deus que fizesse as coisas do jeito que a gente gosta? E é isso que acontece muitas vezes. Nós criamos o que a teologia chama de ídolo. E aí, a partir disso, Paulo vai descrever o passo seguinte, que é ladeira abaixo. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal. E também de toda a natureza, como pássaro, quadrúpedes, répteis. Então, os ídolos, eles não precisam ser necessariamente imagens feitas por pessoas, tá? Porque a gente tem esse conceito e a gente fica limitado. Mas um ídolo também pode ser alguma outra coisa, e às vezes é muito abstrato, mas um ídolo é uma coisa, ou seja, pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem, aonde a gente investe a nossa vida, aonde a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança, e isso pode ser feito através de outras coisas. A gente sabe hoje em dia mais que ninguém que, por exemplo, buscar o prazer a qualquer custo e a felicidade a qualquer custo também pode ser um ídolo. A gente está falando de Roma, hedonista. A lógica é, o ídolo nos serve atendendo aos nossos desejos. E nós o servimos sacrificando a nossa energia vital. Sacrificando o nosso coração. Onde você coloca o seu coração? Esse é um Deus para você. Isso é um ídolo. Porque a gente entende qual a diferença de Deus e ídolo. Porque esse Deus é criador de todas as coisas, está acima de todas as coisas. É poderoso, é eterno, é invisível, imortal, santo, poderoso. Aquilo que está abaixo não é Deus. Portanto, é um ídolo. Tudo aquilo que não é o Criador é um ídolo. Então, quarto item aí da listinha, então. Deus nos deixa sós. E uma vez que a gente está só, a gente prova a ira de Deus. A menos que a gente perceba, a futilidade dessa existência e se volte para Deus, a gente é levado a seguir adiante na nossa idolatria. Porque eu coloco várias coisas no lugar de Deus, porque Deus me rejeitou. E Deus, se você não busca, se você não quer, o que Ele faz? Paulo, ele dá aqui uma ideia meio assustadora, Esses versículos bíblicos do 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os pecados, os desejos pecaminosos do seu coração. A verdade é que Deus abandona e faz o seguinte: segue seu coração. Você já ouviu isso? Quantas vezes nós escutamos? Segue seu coração. Faz o que você acha que é bom. A Bíblia diz que seguir o próprio coração é caminho para a ruína, porque o coração é enganoso. Ele é cheio de pecado. E seguir o próprio coração é ir à ruína, é ficar longe de Deus. É deixar o quê? Uma vez que Deus então nos deixa aos desejos do nosso coração, o que a gente tem de Deus é apenas a sua ira. Por quê? Por causa do pecado. Não porque Ele odeia a pessoa, mas Ele odeia o pecado. Você vai seguir seu coração, você vai seguir aquilo que te dá prazer, aquilo que é bom, aquilo que é agradável para você. Para o ídolo que você criou. E a gente vai entender melhor sobre isso. Então, buscar o prazer a todo custo, então, é o segundo item aí dessa lista de passos para a ruína. Por quê? Uma vez que a gente está desconectado da realidade e abandonados à nossa própria sorte, ao nosso próprio coração, a gente tem o quê? A gente se encontra no vazio do nosso coração. E o que a gente vai tentar fazer? Preencher esse vazio. De alguma forma, de algum jeito. E a gente vai buscar um monte de solução temporária. E a melhor forma de fazer isso é através do nosso corpo físico. Você vai buscar sensações de várias formas. E aí, aqui é importante a gente entender também o contexto de Roma. Uma das práticas comuns
tá? Nos cultos romanos, era a prostituição cultual. Havia duas cerimônias comuns entre os romanos daquela época. O culto à Bonadeia, que era restrito às mulheres, onde inclusive havia cópula com animais, e o culto a Baco, ou você já deve ter ouvido falar nos bacanais, que era o quê? Bebida à vontade, o incesto era uma forma de iniciação, e tudo aquilo que fosse contrário à natureza humana. Então, nesse sentido ali, os homens, então, heterossexuais, envolviam-se em rituais homossexuais. O que justifica a expressão, deixando a relação natural com a mulher, e o contrário também, simplesmente como fonte de prazer e expressão ritualística de adoração. Lascívia, glutonaria são geralmente atalhos para a felicidade. Todavia, o alto preço que isso cobra, o alto estado de euforia físico resultante de tudo isso, porque eu posso buscar isso através das drogas, do álcool, da comida, do prazer sexual, da pornografia, entre outras coisas. A gente sabe que a longo prazo, o que vai acontecer? Isso já é comprovado hoje, que quanto mais eu busco prazer nessas coisas, mais a longo prazo isso vai perdendo efeito. O que eu preciso fazer? Aumentar a dose. Então o que acontece? Eu busco preencher aquele vazio com prazer momentâneo, e aí eu vou aumentando a dose, eu vou aumentando o risco, eu vou aumentando as práticas, eu vou aumentando a cartela de possibilidades, seja de drogas, de álcool, de comida, de prática, e por aí vai. Ou seja, porque eu busco um nível de prazer, mas na hora que eu chego naquele lá, ele acaba logo. Então eu vou o quê? Eu vou fazer de novo. E eu vou fazer isso mais vezes. A gente pensa muito nisso quando a gente pensa, por exemplo, no crack, que é muito evidente isso, né? Mas a gente esquece de outras práticas. E o celular também. Eu sempre falo, né? Dopamina pura. Quanto mais dopamina eu tenho, mais eu quero. Aí você ficava 15 minutos, depois meia hora, uma hora. A hora que você viu, eu vou fazer a faxina. Mas você parou para ver um negócio, a hora que você sentou, olhou, já foi 2 horas. É o mesmo processo com o nosso cérebro. E aí o que acontece a partir disso? O pecado reina. O passo final e o mais grave é a conclusão natural dos 5 outros itens ali. O pecado, a perversidade, tudo isso vai se tornando o quê? Normativa, comportamento automático. Eu não penso mais para fazer, simplesmente acontece. É natural, todo mundo faz parte da realidade. Quando a gente rejeita Deus e consequentemente a gente não tem nada igual para pôr no lugar, o que acontece? A gente vai buscando todas essas coisas, tentando substituir Deus, tentando satisfazer o nosso coração, mas aquilo não vai preencher. Preenche momentaneamente e depois acaba. Aí eu preciso de mais. Paulo vai apresentar aí uma lista, que era normal na antiguidade, essas listas aí, né? De condições, de coisas que vão acontecendo, e ele apresenta essa lista como consequência desses 6 itens. E aí ele vai falar que, consequentemente, essas pessoas que lá voltaram-se as costas para Deus, que tornaram-se cegos, que negaram a realidade, que são idólatras, que deixaram Deus, buscam o seu coração, os seus desejos, que estão lá buscando prazer a qualquer custo, o pecado reina. E o que ele coloca então nessa lista? Injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, em outras linguagens de tradução, inimigos de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventam outras maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Vai ficando pior. Por quê? Porque o pecado reina. Já não tem mais parâmetro. Tudo é válido. O importante é você estar feliz. O importante é seu coração também. E quando a gente olha para os nossos dias, a gente abre e vê aí os noticiários, parece que se a gente olhar esse texto e olhar para a nossa realidade, parece que não mudou muita coisa.
Porque o ser humano continua o mesmo. Ele não mudou. A gente acaba vivendo uma falsa narrativa de que a felicidade resulta de seguirmos os princípios desse mundo. Então você vai ser bom, você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz se você seguir o que está aí. E isso às vezes é inconsciente. Você pode ligar a TV lá, de repente você vê lá, né, um comercial de pneu, a moça do lado lá de biquíni, qual é a... Você fala, que conexão que tem uma coisa a ver com a outra? Mas qual que é a ideia? Olha, se você é um cara bom, você tem que comprar essa marca, porque olha, as mulheres vão estar aos seus pés. E por aí vai, quanto comercial de cerveja, né? Tá lá na praia, tipo, pra você ser uma pessoa legal, boa, feliz, você tem que beber. Tem que ter um monte de gente bonita em volta. E por aí vai. Mas tudo isso é falso, tudo isso preenche por um momento. Né? Eu vou lá, tomo todas hoje, vou pro barzinho, é gostoso ter essa parte social? Mas assim, a partir do momento que isso vira minha vida, eu deposito ali toda a esperança para minha vida, chega uma hora que não preenche mais. É de mesa em mesa de bar, e eu vou tomar cada vez mais, eu vou tentar fazer conexões. E a mesma coisa com o sexo, com a glutonaria e todas as outras coisas. E isso não preenche. Então, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente olha para o reino, então a gente pode dizer que o reino não são essas coisas. Mas então, Gisele, o que o reino é? Então agora a gente falou que não é todas essas coisas. E aí o texto, Paulo vai falar ainda aos Romanos, então a gente está aí na mesma carta, só que no capítulo 14. Ele diz o seguinte, a partir do verso 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, pois, seguindo as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se você prestar atenção, todas essas coisas são extremamente contrárias à lista dos passos que Paulo apresenta no início. Então, o reino de Deus, que vai ser o tema então daqui para frente, pensar nos valores do reino, Jesus vem mostrar que esse reino, antes revelado pelas ações salvíficas de Deus na história, agora se aproxima. É aquilo que a gente sempre fala, já ainda não. Essa é a boa notícia. Anunciada por João Batista e por Jesus, é a continuação do testemunho de fé que vem desde lá do Antigo Testamento. O fato é que, embora o reino seja eterno, o seu conceito de reinado tem origem na história. E é aqui onde a eternidade invade a história humana. Deus, sendo Deus, invade a história, porque Jesus entra na história para mudar o fio condutor das nossas vidas. Porque qual é a origem do reino de Deus no Antigo Testamento? Lembre-se que lá a primeira vez que o tema do reinado de Deus aparece na Bíblia é no livro de Êxodo, onde o quê? A libertação dos pecados hebreus. Dos pecados, oh Senhor, é muito pecado. Desculpa. A libertação dos escravos, então, hebreus dos egípcios. Ali os hebreus, o que eles fazem? Eles entoam um canto de liberdade, onde surge pela primeira vez o testemunho. Está lá em Êxodo 15, 18. Yahvé reinará para sempre. O Eu Sou reinará para sempre. O Eterno reinará para sempre. Deus reinará para sempre, que é o que vai estar na maioria das Bíblias. Não é ocasional que o conceito de reinado de Deus tenha origem no mais importante ato redentor de Deus na história do povo de Israel, que é o Êxodo.
E aí, continuamente, o que acontece? Quando a gente pensa em reino de Deus, o contexto do surgimento desse testemunho é central para a gente entender o reino de Deus, a sua origem e o seu propósito, desde o Êxodo até Jesus. Essa é a chave que abre a porta da compreensão do reino de Deus. O reino de Deus, como a gente viu, é paz, é justiça, paz e alegria no Senhor. E isso só é possível quando a gente tem a liberdade de confiar no Deus que é tudo isso e que tem tudo isso. Porque tudo que Ele promete, Ele é. E por isso Ele é garantidor. Se confiarmos nele, se depositarmos a nossa fé, nosso coração nele, Ele vai moldar nosso coração e vai mudar nosso caráter, consequentemente os nossos valores e as narrativas da nossa vida, e a gente vai começar a entender o que é realmente então ser bem feliz e ser bem sucedido, segundo o que a palavra dele nos revela. Eu gosto de falar, a Bíblia não fala o que é felicidade, mas ela fala pra gente como pessoas felizes são, como pessoas bem-sucedidas são, ou, como a gente vai ver no Sermão do Monte, outro termo bastante usado, bem-aventurados. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo das próximas semanas. O fato é que quando a gente pensa em tudo isso, a gente vê que Paulo fala no texto de hoje pra gente como a vida humana vai então em direção à ruína. Para a gente concluir a nossa reflexão. E a gente vai ver como em Cristo Jesus a nossa vida pode ser moldada justamente ao contrário. Da ruína até a paz com Deus e a expectativa da completude desse reino que iniciou então lá desde Êxodo e que vem desse Deus que entrou na história e que nos liberta da morte eterna, daquela que não tem como ninguém livrar senão o próprio Deus, e que preenche os nossos dias, que preenche a nossa vida e que realmente pode nos tirar do império das trevas. O pecado pode reinar nesse mundo, né? E é fato, ele está aí. Mas ele não é para nós o rei das nossas vidas. Nós pertencemos a um reino, e num reino existe um rei. E o nosso rei é poderoso, ele é santo, ele é puro. Então, nós não nos entregamos à ruína e nem ao processo de transformar aqui as coisas em nada, né, como a gente viu em Romanos, porque a gente não vai, eu espero que nunca, né, voltar as costas para Deus e querer viver sem Ele. Que a gente não negue a realidade está aí. Não tem o que a gente fazer com isso, mas que a gente possa realmente adorar ao Deus verdadeiro. Não cair na idolatria de achar que a gente pode tentar fazer alguma coisa. E, acima de tudo, a gente não escolha a ideia de abraçar os nossos pecados, porque eles estão aí, e assim você tem que se aceitar e está tudo certo. Porque a gente não precisa desfrutar da ira de Deus, se a gente é convidado para participar e vivenciar o seu amor e a sua graça de forma presente e real nas nossas vidas. E que a gente não fique preso nessa ideia de buscar o prazer a qualquer custo. O fato é que a gente foi chamado para ser santo e não para ser feliz, conforme o mundo promete. É desafiador, é difícil, mas o fato é que a gente possa buscar os ensinos de Jesus, direção para as nossas vidas, tendo a certeza de que Ele não vai nos deixar sozinhos nessa caminhada de fé. Quando a gente pensar a partir dos próximos domingos nesses valores, e a gente vai vendo ao longo do Sermão do Monte, várias narrativas, várias questões que nós estamos aí acostumados em como Deus em Cristo Jesus trabalha isso e pode continuar trabalhando e moldando o nosso coração através da ação do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, porque esse reino ele é eterno, ele é invisível, mas ele é real. E a promessa que a gente tem, como a gente leu hoje em Apocalipse, é de que um dia esse reino vai acontecer de fato, seja ele literal ou simbólico. O fato é que Deus diz que um dia nós estaremos
por causa do que Cristo fez, assentados com Ele em volta da mesa, banqueteando com Ele. E todas as vezes que a gente celebra a mesa e que a gente traz a memória, é isso que a ceia, o que Ele fez, é isso que a gente proclama. Que esse reino, um dia, será consumado na história humana. E que a partir disso a gente vai poder sentar e cear com Ele. A gente vai poder celebrar, se alegrar e engrandecer. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo Teu amor, pela Tua benignidade, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Nós te damos graças, ó Pai, por essa mesa, pela promessa viva de que o Senhor está conosco de forma mais especial nesse momento. Obrigada porque nós podemos sentir a Tua graça e o Teu amor expressos, ó Pai, através da morte de Cristo Jesus na cruz. A Sua ressurreição e a Sua ascensão aos céus nos dá a certeza de que um dia o Senhor vai voltar. E nós confiamos nisso, nós depositamos a nossa fé nisso. E podemos experimentar um pouquinho desse reino, um pouquinho disso tudo que ainda vai acontecer. Que o nosso coração esteja direcionado para aquilo que o Senhor quer de nós, que nós possamos ser felizes, bem-sucedidos, conforme a Tua palavra diz que nós devemos ser. Que o nosso coração não queira mais que isso, mas que a gente esteja completo na Tua presença, cheios e satisfeitos, ó Pai, em Ti. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, agradecidos, e pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, esses elementos. Que eles alimentem o nosso corpo, assim como o Senhor, nesse momento, alimenta o nosso espírito. Que saímos daqui edificados, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, deu graças e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Após haver ceado de semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Comer e beber, trazendo à memória o que Ele fez na cruz por nós, a sua aliança selada em Cristo Jesus. Que a gente realmente celebre, todas as vezes que a gente celebra aqui o pão e o vinho, a convicção e a certeza que esse reino vem, que Ele é a esperança de que a gente vai sentar e cear com Ele. Nesse momento eu vou pedir para o presbítero de Horaci auxiliar. Ele vai levar até você o pão e o vinho. Segura contigo e nós vamos cear juntos. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós trazemos a memória que Ele vem. E que assim seja em nome de Jesus. Comamos e bebamos. Pai eterno, nós somos gratos a Ti nessa hora, porque o Senhor nos convida a participar desse banquete, na certeza de que um dia estaremos contigo, celebrando o banquete eterno. Nós Te damos graças e nós anunciamos a Tua morte até que o Senhor venha, a Sua ressurreição. Nós somos gratos porque o Senhor edifica e transforma a nossa vida, o nosso caráter, nos dá direção, nos fortalece. E pedimos nessa hora que o Senhor esteja conosco, Pai, que o nosso coração esteja alinhado ao Seu coração, Pai, para que nós possamos, ó Deus, buscar as coisas que o Senhor quer para nós, que nós possamos vivenciar os valores que o Senhor quer para nós, que a nossa vida, que o nosso meditar, a nossa reflexão ao longo dessa semana, Senhor, possa trazer à memória o quanto o Senhor já fez por nós, que nós possamos ser gratos na expectativa desse reino que vem. E enquanto isso não acontece, nós colocamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas, e eu peço a Ti por cada uma que aqui está, por cada família representada, Senhor, que o Senhor venha trazendo graça, misericórdia, Deus, fortalece, venha curando, ó Deus, aqueles que precisam de cura, de restauração. Fortalece, ó Pai, as nossas decisões, que nós possamos ser sábios ao lidar com as nossas finanças. Agradecemos, ó Pai, também pelos dízimos e ofertas.
colocados, ó Pai, a serviço do Teu reino nessa igreja. Que nós possamos ser bons e fiéis administradores. Pedimos também, Senhor, para a próxima sexta-feira, que nós teremos uma reunião com a Secretaria de Evangelização, parceira dessa seara. Que o Senhor abençoe essa reunião, que o Senhor dê direção, que Teu Espírito, Senhor, esteja presente, direcionando cada decisão, cada fala, cada momento. O Senhor nos chamou para esse momento, para esse lugar, para esse tempo, nós cremos. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando direção, que nós possamos, ó Pai, aqui no coração de São Carlos, vivenciar o Teu reino, o Teu Evangelho de forma, Deus, que outros queiram viver. Que o Senhor, Pai, nos capacite a chamarmos, a anunciarmos o Teu reino, o Teu Evangelho de salvação e de libertação, Pai, que é paz, que é graça, que é misericórdia, que é alegria, Senhor. Fortalece-nos nisso. Nós oramos a Ti, Pai, por todos aqueles também, Senhor, que aqui não vieram hoje, mas que estão em viagem devido ao feriado, que o Senhor faça com que possam voltar em segurança para suas casas. Abençoa-nos, Pai, e aquilo que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor sonda e conhece de cada coração, nós colocamos diante de Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãos, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.